Talvez você tenha aprendido desde cedo a ser bonzinho, a sorrir mesmo quando algo doía, a ceder mesmo quando queria dizer não, a evitar conflitos, manter a paz, ser educado. Talvez tenham lhe ensinado que agradar os outros era uma virtude, que ser amado dependia de ser gentil, prestativo, compreensivo, que dizer não era um pecado, que impor limites era falta de humildade, que se defender era sinal de egoísmo. Mas o tempo passou e algo começou a doer de forma silenciosa, quase imperceptível. Você começou a desaparecer. No início, é só um incômodo, uma inquietação difícil de nomear, uma angústia que te acompanha nos momentos mais triviais, um cansaço que não passa com descanso. Você se doa, se adapta, se curva, e mesmo assim, não é suficiente. Nunca é suficiente. Ser bonzinho demais é uma escolha que parece nobre, mas na prática é uma sentença de prisão, uma cela invisível, onde os muros são feitos de expectativas alheias e o cadeado é forjado com o medo da rejeição. E a ironia cruel é que quanto mais você tenta agradar o mundo, menos o mundo te respeita. Quanto mais você se anula pelos outros, mais os outros aprendem que você está ali para ser usado, para ser útil, mas nunca lembrado, para servir, mas jamais ser servido. Ninguém valoriza aquele que se apaga. Ninguém ouve aquele que vive calado por medo de desagradar. Ninguém estende a mão àquele que ensinou, com cada gesto, que não precisa de ajuda. No fim, você vira só mais uma sombra entre tantas, invisível, descartável, previsível. Mas a dor do bonzinho não explode. Ela corrói por dentro, devagar, disfarçada. Um tipo de morte que vem sem alarde, em parcelas, todos os dias. O filósofo francês Jean-Paul Sartre compreendeu isso com profundidade. Em sua obra O Ser e o Nada, ele descreve o auto-engano como um dos maiores males da existência. Chamou isso de má-fé. Quando você finge para si mesmo que é aquilo que os outros esperam, enquanto esmaga quem você realmente é. Você atua, representa, e como todo bom ator, decora falas, ensaia gestos, controla reações. E então, um dia, você esquece o roteiro, e o vazio invade o palco. Sartre foi criticado, rejeitado, confrontado, mas nunca se curvou. Preferiu ser odiado por sua autenticidade do que amado por uma máscara. Preferiu ser um escândalo vivo do que um fantasma domesticado. O preço da coerência pode ser alto, mas o da submissão, esse sim, é devastador. Porque quem se submete demais, um dia se quebra. E quando quebra, ninguém entende. Ninguém viu o esforço. Ninguém ouviu os silêncios. É fácil dizer que o bonzinho é fraco. Difícil é enxergar o abismo onde ele se esconde. A verdade é que muitos se acostumam a engolir sapos, mas poucos percebem quando começam a engolir a si mesmos. O bonzinho não é um herói. É uma alma em colapso disfarçada de boa intenção. E cedo ou tarde, essa alma sangra, em silêncio, sozinha, e ninguém percebe. Não estamos falando de ser rude, egoísta ou cruel. Estamos falando de não se abandonar, de não fazer do próprio corpo um tapete, de não dizer sim quando o coração grita não, de não sorrir quando a alma está em ruínas, de não permanecer onde tudo dentro de você pede partida. Ser coerente não é ser frio, é ser honesto, é recusar a encenação. É parar de se moldar a cada ambiente como um camaleão desesperado por aprovação. É, sobretudo, ter coragem de habitar a própria pele. E essa coragem tem um custo. Porque ser coerente é, muitas vezes, ser mal interpretado. É ser chamado de difícil, arrogante, insensível. É ser deixado de lado por não dizer o que os outros querem ouvir. Mas quem sustenta a sua verdade, cedo ou tarde, encontra paz,
ainda que demore. Já o bonzinho vive em guerra consigo mesmo, porque não vive para si, vive para o reflexo que projeta. Um reflexo moldado pelas expectativas alheias, pelo medo de ser esquecido, rejeitado, odiado. Seu maior medo não é errar, é ser abandonado, e por isso abre mão de tudo, até do que o torna único. E o que sobra é só uma casca, funcional, sociável, admirada, mas vazia. A coerência assusta porque exige rupturas. Exige dizer basta, onde antes se dizia amém. Exige sair de relações, empregos, ciclos, máscaras. E o mundo não gosta de quem se retira do jogo. O mundo adora os obedientes, não os autênticos. Friedrich Nietzsche, ao longo de sua vida, foi esmagado por esse dilema. Viu-se rejeitado por colegas, humilhado pela academia, ignorado pela mulher que amava. Não por ser mau, mas por não se conformar. Tudo porque ousou pensar diferente, porque não se encaixava nos moldes, porque recusou a mentira da normalidade. Em vez de recuar, escreveu. Em vez de se calar, gritou. Em vez de se adaptar, incendiou. E pagou caro. Viveu só, enlouqueceu. Morreu sem saber a grandeza de seu legado, mas deixou algo que nenhum bonzinho jamais deixará. Uma marca. Um rastro de lucidez em um mundo cego de conveniências. Em Assim Falou Zaratustra, ele escreveu: torna-te quem tu és. Essa frase, tão simples, esconde uma revolução. Porque para se tornar quem se é preciso antes destruir quem o mundo tenta nos forçar a ser. É preciso desobedecer, desapontar, derrubar as fachadas erguidas para agradar. A coerência é uma espécie de liberdade, mas não uma liberdade romântica, suave, ensolarada. É uma liberdade dura, solitária, que cobra caro, que arranca pedaços, que exige a morte de tudo o que era mentira. Mas é a única liberdade real. E você talvez já sinta isso. Talvez já esteja cansado de se fingir. Talvez já esteja perto de romper. E se estiver, escute isso com atenção. Quem te ama pelo que você finge ser, nunca te amou de verdade. E quem te rejeita por ser verdadeiro, não merece estar ao teu lado. Ser coerente é difícil, mas viver como farsa, isso sim, é insuportável. Há um momento em que o bonzinho percebe o que fez consigo. Não é um estalo, é um acúmulo de silêncios, de concessões, de feridas cobertas com panos quentes. Um dia alguém o humilha, e ele sorri. Outro dia o ignoram, e ele finge que não ligou. Mais um dia o usam, e ele se diz compreensivo. Mais uma vez ele se desculpa, mesmo sem culpa. Mais uma vez engole o choro, o grito, a vontade de ir embora. Até que um dia, algo quebra. Mas não quebra com barulho, quebra com um suspiro. Um olhar perdido no espelho. Uma sensação amarga de ter se tornado estranho para si mesmo. É quando a máscara começa a pesar. É quando a alma, já exausta, para de fingir. Uma raiva emerge. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva fria, profunda, silenciosa. Uma espécie de luto por si mesmo. Um cansaço existencial se instala. O corpo ainda se move, mas por dentro, algo se apagou. Ele olha para trás e vê uma vida inteira tentando ser aceito, amado, reconhecido. E tudo o que colheu foi solidão, frustração e um vazio esmagador. Como se cada gesto de bondade mal direcionada tivesse cavado sua própria cova emocional. Esse é o preço da docilidade artificial. O bonzinho não se transforma em vilão, se transforma em amargura. Em um poço silencioso de ressentimento, em um campo minado de culpas não ditas e desejos engolidos. Sua alma apodrece devagar, soterrada sob os escombros de todas as vezes que se calou para não incomodar. Ele queria ser amado, mas foi usado.
Queria ser admirado, mas foi esquecido. Queria fazer o bem, mas no fim, fez mal apenas a si mesmo. E o mais perverso de tudo é que por fora, continua sorrindo. Porque aprendeu a sorrir com os olhos mortos. Aprendeu que ser agradável é mais importante do que ser verdadeiro. Aprendeu a não incomodar, mesmo que isso signifique adoecer em silêncio. Não é à toa que tantos colapsam. Burnout, ansiedade, depressão. Não é frescura, é a alma dizendo que já chegou ao limite. É o corpo gritando quando o coração não sabe mais dizer basta. Porque não é natural viver se negando. Não é natural existir para os outros e nunca para si. A coerência, mesmo difícil, é uma forma de amor próprio. É como voltar para casa depois de anos vivendo como forasteiro de si mesmo. Já o bonzinho crônico, por mais carismático que pareça, é um suicida emocional em marcha lenta. Alguém que sangra por dentro, gota por gota, enquanto o mundo o aplaude por ser tão gentil. Mas ninguém vê que ele já está se desfazendo. Ele não grita, ele some, não explode, desaparece. E quando some, poucos notam. Porque sempre esteve ali, mas nunca foi verdadeiramente visto. E então, resta a pergunta: quantos bonzinhos precisam sangrar em silêncio, até o mundo entender que gentileza não é servidão e que amar o outro não pode custar a própria alma? Você pode continuar tentando ser o queridinho de todos, o que ajuda, o que escuta, o que nunca diz não. E vai colher migalhas, aplausos mornos, promessas vazias. Vai se tornar mestre em sorrir quando está sangrando por dentro. Um especialista em concordar, mesmo quando sua alma grita em silêncio. Um fantasma elegante que todos adoram, mas ninguém conhece de verdade. Ou pode decidir hoje ser coerente, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que te chamem de ingrato, de estranho, de louco. Porque só quem é coerente encontra pessoas que amam sua essência, não sua aparência. Pessoas que reconhecem sua verdade, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela confronta. Mas atenção, coerência não é um dom, é uma decisão. Uma que cobra caro. Uma que arranca máscaras, rompe pactos silenciosos, destrói castelos de areia. Ser coerente não te faz aplaudido, te faz temido, porque pessoas inteiras incomodam. Elas não se curvam, não se encaixam, não obedecem cegamente. O mundo precisa de menos bonzinhos e mais pessoas reais, menos agradadores profissionais e mais corações honestos. Porque o bonzinho vive de permissão alheia, vive pisando em ovos, esperando aceitação, vive na coleira. E o pior, muitas vezes nem percebe. Confunde submissão com empatia, covardia com gentileza, fuga com sabedoria. A escolha é sua. Ou você vive como personagem secundário na vida dos outros, ou finalmente começa a escrever sua própria história. E saiba, o mundo nunca vai te dar permissão para isso. Ele vai te julgar, te apontar, te sabotar, tudo em nome da ordem, da etiqueta, da normalidade. Mas a história nunca foi feita por pessoas normais. Foi feita por aqueles que ousaram sair da fila, que pagaram o preço de viver com verdade. Nietzsche viveu marginalizado. Sartre foi considerado perigoso. Ambos foram fiéis ao que acreditavam, e por isso deixaram marcas profundas. Enquanto isso, milhares de bonzinhos morreram esquecidos, com as palavras entaladas na garganta. E o que é mais trágico, achando que foram virtuosos, quando na verdade foram apenas medrosos. Você não precisa ser um mártir, nem um monstro. Basta ser inteiro, basta dizer o que sente. Basta parar de viver como se fosse errado ocupar espaço. Como se fosse um erro existir com intensidade. Como se o silêncio te salvasse de algo. Quando, na verdade, ele te apaga aos poucos. No fim, talvez a maior ousadia seja simplesmente isso:
existir como se fosse legítimo, porque é, mesmo que o mundo inteiro diga que não, mesmo que a sua voz tremam nas primeiras vezes, mesmo que a solidão te visite de madrugada, porque aos poucos, quem é real atrai o que é verdadeiro. E você? Quantas vezes engoliu a verdade para manter a aparência? Quantas vezes sorriu para não ser julgado? Quantas vezes se diminuiu para caber no que esperavam? Quantas vezes deixou de viver para apenas agradar? Talvez já seja a hora de parar, porque ninguém respeita quem nunca se respeita. E o mundo, embora cruel, reconhece quando alguém decide viver de verdade. Ser bonzinho é uma armadilha. Ser coerente é liberdade. Escolha, antes que seja tarde, porque sempre chega o dia em que o peso de agradar se torna insuportável e só resta a verdade, ou a ruína.